Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson e hoje eu gostaria de apresentar um fichamento do diálogo Protágoras, escrito por Platão. O livro começa com quando Homero encontra Sócrates e pergunta onde é que ele estava, se ele estava com Alcibíades, e Sócrates fala que ele estava com algo mais atraente do que Alcibíades, que é a sabedoria de um estrangeiro de Abdera chamado Protágoras. E aí Homero pede para ele relatar como é que foi esse encontro. Ele diz que Hipócrates, filho de Apolodoro, veio dizendo que Protágoras chegou à cidade e pediu então que ele fizesse uma conversação junto a Protágoras para que este aceitasse Hipócrates como discípulo. E aí, vendo que Hipócrates estava disposto a remunerá-lo pelo serviço, o Sócrates resolveu sondá-lo e colocá-lo à prova. Ele fala assim, o que considera ser ele, né? O teu xará, o Hipócrates, era médico, e se você tivesse lições com ele, é sinal que você pretenderia se tornar médico como ele. Se você tivesse aula com escultores, e seria aprender o ofício da escultura, né? Mas qual o nome atribuído a Protágoras? Ah, sofista. E não ficarias envergonhado em tornar-te um sofista? Com certeza você não tem um objetivo técnico com ele, né? Mas educacional. O que você acha que é um sofista? Ah, alguém que conhece o que é sábio. De que obra ele é perito? Ah, em produzir oradores hábeis. Em qual assunto? Ah, no conhecimento. Conhecimento de quê? Ah, não sei. Daí ele fala, olha, o perigo de confiar tua alma a um estrangeiro sem consultar teu pai, irmão, amigos, tendo ouvido falar dele à noite. Logo cedo bate a minha casa, predisposto a gastar seu dinheiro com o que você sequer conhece. O sofista é um mascate da alma, disposto a recomendar tudo o que vende, não importa se bom ou mal. Se está seguro da qualidade do produto, poderá comprar os ensinamentos de Protágoras. Mas toma cuidado. Até vou citar aqui um trecho a esse respeito, que é interessante. Diz Sócrates: assim, se estás devidamente informado a respeito da boa ou má qualidade desses produtos, revelar-se-á seguro comprar os ensinamentos de Protágoras, ou de qualquer outra pessoa que te agrade. Mas se não estás, toma cuidado, venturoso amigo, para não pôr em risco o que te é mais caro numa jogada de dados. Asseguro-te que há um perigo muito mais sério na compra de ensinamentos do que naquela de produtos comestíveis. Quando adquires alimentos e bebidas de um negociante ou mercador, podes transportá-los em seus próprios recipientes separados. E antes de ingeri-los, podes desacondicioná-los em tua casa e chamar um especialista, que te orientará indicando o que é apropriado comer ou beber e o que não é, quanto e quando. Desse modo, nessa espécie de compra, o risco não chega a ser sério. Entretanto, não é possível transportar os ensinamentos acondicionados em recipientes separados. És obrigado, uma vez acertado o preço e efetuado o pagamento, a absorver os ensinamentos na tua própria alma, aprendendo, e então partirás prejudicado ou beneficiado. São questões que é necessário examinarmos com a ajuda de nossos anciãos, visto que nós próprios somos ainda um pouco jovens para sondar uma matéria de tal envergadura. Contudo, façamos agora o que nos propomos. Vamos e ouçamos esse homem, e após tê-lo ouvido, consultaremos outros, mesmo porque Protágoras não é o único lá. Encontraremos Hípias de Elis, creio eu que Pródico de Ceos, o Ceos, e muitos outros sábios. Aí Sócrates vai com ele até a casa de Cálias, onde Protágoras está hospedado. O porteiro se mostra impaciente, achando que eram mais sofistas, e bate com a porta na cara deles. Sócrates explica que não se trata de sofistas, mas que Hipócrates estava ali para se tornar discípulo de Protágoras. Eles entram, e aí Sócrates começa a observar quem está lá, e conta isso pro leitor, né? Diz ele: quando ingressamos na casa, demos com Protágoras caminhando no pórtico, flanqueado por dois grupos. De um lado estavam Cálias, filho de Hipônico, seu irmão materno Páralo, filho de Péricles, e Cármides, filho de Glaucon. Do outro estavam o outro filho de Péricles, Xantipo, Filípides, filho de Filomeno, e Antimandro de Mende, que é o discípulo de Protágoras, de mais elevada reputação, que está estudando profissionalmente com ele para se tornar um sofista. Mais adiante ele fala assim: e próximo eu entrevi, como diz Homero, Hípias de Elis, sentado numa posição elevada no outro lado da colunata. Sentados em bancos ao seu redor, achavam-se Eristímaco, filho de Acumeno, Fedro de Mirrino, Andron, filho de Androtion, e muitos estrangeiros, muitos cidadãos de Elis, concidadãos de Hípias e alguns outros. Mais adiante ele fala: e mais, ali também Tântalo contemplei.
pois sabes que Pródico de Ceos se acha também na cidade. Ele estava num quarto antes empregado por Hipônico como depósito de objetos valiosos, mas que fora agora desocupado por Cálias, a fim de disponibilizar mais espaço para seus numerosos visitantes, sendo transformado num quarto para convidados. Pródico ainda estava na cama, envolvido por muitos tosões e cobertores, que a propósito também pareciam muitos. Perto dele, em leitos próximos do seu, estava deitado Pausânias de Ceramis, e com ele um rapaz ainda bastante jovem, eu diria bem nascido e bem criado, e certamente muito atraente. Penso ter ouvido que seu nome era Ágaton, e não me admiraria se descobrisse ser ele o favorito de Pausânias. Além de ser jovem, lá estavam os dois Argimantos, filho de Cepes e Leucolofidas, parecendo-me haver ainda alguns outros. Mais adiante, mal adentrávamos aquela residência, e eu mesmo fazia junto aos nossos calcanhares Alcibíades, o belo, como chamas, com que concordo, e Critias, filho de Calesco. E aí o Sócrates se aproxima do Protágoras, apresenta Hipócrates a ele, diz que ele é filho de Apolodoro, de uma família ilustre, que anseia consideração na cidade e julga o melhor caminho sendo o aprendizado de Protágoras. Protágoras responde da seguinte maneira: Ages com acerto, Sócrates, ele disse, ao ser tão ponderado no que me diz respeito. De fato, quando alguém ingressa em grandes cidades na condição de um estrangeiro, e nelas procura persuadir os melhores jovens a romper suas associações com outros indivíduos, parentes ou estrangeiros, tanto velhos quanto jovens, e a integrar seu próprio círculo sob a promessa de que essa associação resultará no aprimoramento deles, esse procedimento exige muita cautela, visto que pode ensejar a eclosão subsequente de surtos de inveja, hostilidade e intriga em larga escala. Por outro lado, devo dizer-te agora que a sofística é uma arte antiga, e que os homens da antiguidade que a praticaram, temendo o ódio que suscitava, disfarçaram-na com uma roupagem apropriada, às vezes a da poesia, no que se enquadram Homero, Hesíodo e Simônides, às vezes a dos rituais místicos e profecias, como aconteceu com Orfeu, Museu e suas seitas, e às vezes também, como observei, até sob as vestes do atletismo, como acontece com Ico de Tarento e o ainda vivo Heródico de Selímbria, originalmente de Megara, um sofista de importância comparável à de qualquer outro. A música foi o disfarce de que se serviram vosso Agatocles, um grande sofista, Pitoclides de Ceos e muitos outros. Todos eles, como afirmo, por medo da malevolência, utilizaram essas artes como proteção, mas eu diverjo desses indivíduos quanto ao seu expediente, pois acredito que não concretizaram nenhum de seus projetos. Daí ele mais adiante fala, né? Admito ser um sofista e educar as pessoas, julgando que a precaução de admitir em lugar de negar é a melhor das duas. E sou suficientemente velho para ser o pai de qualquer um de vós aqui. Daí a mim parece, de certo, sumamente adequado, atendendo a teus desejos, proferir meu discurso acerca dessa matéria na presença de todos nessa casa. Aí o Sócrates fala, né, que a mim pareceu que ele queria exibir-se diante de Pródico e Hípias. E aí o Cálias fala, né, concordarias, assim, interferiu Cálias, em fazer disso uma sessão geral com todos, tomando assento confortavelmente para uma conversação? E aí Sócrates fala assim: bem, Protágoras, quanto à razão de nossa vinda, começarei como fiz antes. Hipócrates mostra-se desejoso de estudar contigo, e, portanto, declara que gostaria de saber qual o resultado que obterá de tuas aulas. Nisso se resume tudo o que temos a dizer. A resposta de Protágoras veio celeremente. Jovem, o resultado de frequentarem minhas aulas é o seguinte: a partir do primeiro dia já voltarás para casa como um homem melhor. O mesmo acontecerá no dia seguinte. A cada dia te aprimorarás mais e mais. E aí Sócrates fala, bom, com Zeuxipo de Heracleia seria na pintura, com Ortágoras de Tebas seria no tocar flauta. Contigo, em que será melhor? Ele fala, outros sofistas maltratam os jovens com cálculo, astronomia, geometria e música. Comigo aprenderá discernimento. Discernimento e bem deliberar seja nos assuntos privados, mostrando como administrar com excelência os negócios domésticos, seja nos assuntos do Estado, mostrando como pode exercer máxima influência nos negócios públicos, tanto através do discurso, quanto através da ação. Daí o Sócrates fala, bom, então você vai ensinar para ele a arte cívica, né? Fazer bons cidadãos. Sim, né? Diz o Protágoras. Daí Sócrates responde, né?
mas eu não acho que a virtude é algo que possa ser ensinada. E aí ele argumenta o porquê. Ele fala assim: se alguém que não é um profissional num ofício tenta ensinar algo a respeito desse ofício, o povo não aceita, né? Não importa se a pessoa é rica ou pobre. Porém, nos assuntos da administração do Estado, não importa se é carpinteiro, ferreiro, sapateiro, ninguém pensa em afrontá-los por seus conselhos. Isso porque na administração pública, como isso não pode ser ensinado, eles aceitam o conselho de qualquer um. Além disso, né, os nossos cidadãos mais excelentes não conseguiram passar a virtude para os seus filhos, como é o caso de Péricles. E aí o Protágoras vai rebater então esse argumento de Sócrates e pergunta se ele prefere na forma de um mito ou de uma exposição regular. Sócrates diz que seja a forma que melhor lhe convém. Ele conta um mito então, né? Ele diz que houve um tempo em que haviam deuses, mas não haviam as raças mortais, e que encarregaram Prometeu e Epimeteu de trazê-las à luz. Epimeteu teve o privilégio de atribuir faculdades, e ele fez isso através do critério da compensação. Então, para os animais mais fortes, ele deu menos rapidez. Para os animais mais fracos, mais rapidez. Para alguns seres, armas, e para os seres desarmados, deu certos meios, né? Asas para fugir, moradas subterrâneas para se esconder, e o tamanho por si só, uma proteção, né? Só que aí o Prometeu viu que o ser humano permaneceu nu, descalço, desarmado, e resolveu então subtrair de Hefaisto e Atena a sabedoria da arte do fogo, e entregou para o ser humano. Então o ser humano teve uma sabedoria para poder lidar com a vida cotidiana, mas faltou para ele a sabedoria para lidar com a vida cívica na cidade, né? Aí o ser humano passou a ser o único animal que compartilhava de algo exclusivo com os deuses, e por isso passou a venerá-los. Através aí da arte do fogo, né, e desse dom exclusivo dos deuses, ele passou a articular a voz, a inventar casas, roupas, calçados, né? Só que os seres humanos viviam isolados. E então começaram a fundar cidades. Mas como faltava a arte da política, né, sendo que a guerra constitui uma parte, nessas cidades passou a acontecer várias injustiças. E aí Zeus enviou Hermes para instaurar um senso de pudor e de justiça entre os humanos. E Hermes pergunta para Zeus se deveria atribuir esse senso de pudor e justiça para todos os humanos, ou como fez com as artes, para algumas, né, e para outras, né? Então, por exemplo, nem todos sabem medicina, nem todos sabem carpintaria e assim por diante. Aí Zeus responde que o senso de pudor e justiça deveria ser dado a todos igualmente, pois seria impossível que cidades sejam formadas se apenas alguns tivessem esse senso, né? E aí é por isso que as pessoas aceitam o conselho de qualquer um com respeito à administração pública, pois todos foram aquinhoados com essa virtude. E ainda, ele diz que se alguém admite que não sabe tocar flauta, consideram essa pessoa de bom senso, pois se ela for instada a provar, ela vai passar vergonha. Porém, se alguém diz que desconhece a justiça, né, vão julgar essa pessoa louca, né? Ou ainda, se essa pessoa se admite publicamente injusta, também a julgarão louca, né? Mostrando aí o quão estranho seria alguém argumentar que desconhece um senso de justiça. Mas ele diz que esse senso ele não é natural, né? Apesar de ser dado pelos deuses, ele adveio pela convivência na cidade, né? Ele é adquirido socialmente, ele é aprendido, né? Ainda um terceiro argumento de Protágoras é que as pessoas têm compaixão daquelas que sofrem de algum mal natural, né? Alguma doença, feiura, fraqueza e tal, né? Porém, se a pessoa padece de algum mal social, né? Se ela produz algum mal social, algo que ela poderia, por seu esforço, dedicação, aplicação, né, ter aprendido alguma virtude e não o fez, essa pessoa não é objeto de compaixão. Pelo contrário, né, é objeto de ódio. E aí, um quarto argumento é que então essa pessoa é punida, né? A punição aí servindo como uma lição
para que ela venha a se corrigir, e caso não se corrija, vai ser expulsa, né, desterrada ou mesmo morta, né. Além disso, essa punição serve de exemplo e de lição para os demais, não cometerem, por esse, né, exemplo de mau exemplo, não cometerem nenhuma injustiça. E Protágoras continua argumentando, né, ele fala assim que o problema, né, de que filhos de homens bons que não se destacaram nas virtudes ensinadas por seus pais, né, ele fala que os pais mais ricos colocam seus filhos desde cedo na escola, e esses também são os filhos que mais tarde saem da escola, né? E que se tanto esforço dos pais na educação dos filhos fosse em vão, qual seria o sentido, né, deles investirem tanto na educação? E ainda, se esses pais são virtuosos e em tudo educam seus filhos, menos na virtude, né? Então é sinal de que eles não são tão virtuosos assim. E por fim, ele fala, se existem filhos inexpressivos, a gente pode comparar isso com os flautistas, né? Ele diz que podem haver bons flautistas que tenham filhos maus flautistas e que pode ter maus flautistas que tenham filhos bons flautistas. Porém, ambos são melhores do que aquele que não teve nenhuma lição a respeito de flauta, né? Da mesma forma, aquele que, tendo ouvido, né, alguma lição sobre a justiça, não tem aprendido com ela, esse ainda é melhor do que aquele que não tem ouvido qualquer lição sobre a justiça. E aí, Protágoras fala que todos são mestres da virtude na medida das suas capacidades, e sendo ele um pouquinho mais capaz que os demais, é justo que ele cobre pelos ensinamentos que tem. Aí Sócrates muda de opinião e fala que está convencido de que existe tal arte de tornar os homens bons. Mas aí ele começa a indagar a respeito do que é a virtude, né? A primeira pergunta que ele faz, essa virtude é uma coisa única, ao que Protágoras consente. E aí ele começa a falar das partes da virtude, né? Ele diz que existe a justiça, a moderação, a devoção. Ele pergunta se essas partes da justiça são sinônimos para uma mesma coisa, ou se são como as partes do rosto, né, que diferem nas funções. Aí Protágoras diz que são como as partes do rosto, né, cada qual com a sua função. Aí Sócrates pergunta se as partes da virtude são distribuídas igualmente a todos, ou algumas pessoas têm algumas e outras pessoas têm outras. Aí o Protágoras fala que alguns são corajosos e injustos, outros são justos, mas não são sábios, né? Aí Sócrates pergunta se a sabedoria e a coragem são partes da virtude. Protágoras diz que sim, né? E Sócrates pergunta se são distintas. Protágoras diz que sim. E aí Sócrates pergunta se as partes da virtude não estão numa tal relação em que uma se assemelha à outra. E o Protágoras fala assim, bom, seja como você preferir. E Sócrates admoesta ele na conversação, fala, não quero o que eu prefiro, eu quero a tua resposta, né? Eu quero demonstrações. Eu quero que você fale conforme as suas convicções, né? E aí Protágoras fala, olha, não é porque uma coisa tem algo em comum com a outra que elas são semelhantes. Há um ponto entre o branco e o preto, né? E há um ponto entre o macio e o duro. Mas não é contudo certo classificar como semelhantes por apresentarem alguma semelhança. E aí Sócrates pergunta se há uma coisa chamada insensatez. E Protágoras consente. E a sabedoria lhe é oposta? Sim, né? E quando agem corretamente, julga o comportamento moderado? Sim, também. Tudo que é feito de certa maneira é graças a certo tipo de faculdade? Sim, também. Há o belo? Sim, também. Seu oposto é o feio? Sim, também. Há o bom? Sim, também. Seu oposto é o mal? Sim, também. Há o agudo? Sim, também. Seu oposto é o grave? Sim, também. Então cada coisa possui só um oposto ou possui muitos? E Protágoras responde que só há um único oposto, né? Aí Sócrates fala, mas a insensatez é tanto oposta à moderação quanto oposta à sabedoria. Então de duas uma, ou a moderação e a sabedoria são sinônimos e se trata de uma coisa só, ou as partes da virtude possuem aí mais de um oposto. Então, né, Sócrates está argumentando aí que a virtude não é semelhante ou igual ao vício, né? Acaso age injustamente o moderado, né? Tem bom discernimento o injusto?
Daí ele fala, só se tiver bons resultados, né? E Sócrates pergunta, há coisas boas? São elas úteis? E aí Protágoras responde, há coisas nem úteis nem inúteis aos humanos, mas úteis e inúteis aos cavalos, gado, cães, algumas boas para as raízes da árvore, mas ruins para os brotos, né? O bom é multifacetado e variável. Aí Sócrates faz uma segunda demonstração ao discurso de Protágoras, dizendo que ele está fazendo discursos muito longos e que ele já se esqueceu da resposta. Então ele fala assim para Protágoras continuar dando respostas breves, né? E Protágoras fala que já participou de muitas competições de oratório e se atendesse aos pedidos do seu opositor, não teria granjeado o prestígio e a fama que tem. Aí Sócrates fala, olha, tu tem competências de falar tanto na forma longa quanto na forma curta. Eu não consigo te acompanhar na forma longa, né? E meu tempo também é escasso, né? Sem contar que ele falou ali que está desmemoriado, né? Com uma ironia velada ali, né? Daí ele fala, se você continuar respondendo assim, não vai ser possível continuar com esse diálogo, mas eu também não quero ir contra a tua inclinação. Aí Cálias, né, intervém e fala que não vai permitir que Sócrates vá embora, porque ele quer ver um debate entre Protágoras e Sócrates. E Sócrates fala, bom, então pede aí para Protágoras voltar, né, respondendo de uma maneira breve, né? E Cálias retruca, dizendo, não, Protágoras está no direito dele, né? Aí Alcibíades fala assim, não, ó, o Sócrates já confessou que ele não é páreo para Protágoras quando se trata de discursos longos, né? Mas ele nunca vai desistir de uma conversação aí na dialética, né? Aí vem Critias, que fala que Cálias dá respaldo a Protágoras e Alcibíades está dando respaldo à disputa, né? Mas que não há necessidade de tomar partido de nenhum dos dois. E aí vem Pródico, que pede para que Protágoras e Sócrates dispensem a disputa pela disputa, né? Que amigos discutem harmoniosamente, ao passo que a disputa há entre desentendimentos e inimizades, né? E aí vem a vez de Hípias, que fala que o semelhante é aparentado ao semelhante por natureza, ao passo que a convenção tiraniza a humanidade contra a natureza, e que é uma vergonha para nós, os mais sábios gregos, no santuário da sabedoria, cidade das cidades, discutir como faz a escória. A discussão não deve nem ser tão breve contra Protágoras, nem tão longa contra Sócrates. E aí Sócrates fala que Cálias sugeriu para ele escolher um mediador para a discussão, e Sócrates fala que isso não é possível, porque se fosse alguém inferior não seria justo. Se fosse alguém igual, né, um par, não adiantaria de nada. E que se fosse alguém superior, isso seria impossível, porque não há ninguém ali superior à sabedoria de Protágoras, né? E aí ele propõe que Protágoras faça todas as perguntas que ele quer fazer, e quando ele se cansar, que seja a vez de Sócrates então voltar a fazer as perguntas, e que Protágoras se esforce ali em responder brevemente. Protágoras fala então que a educação masculina compreende o discurso poético, né? E ele resolve então pegar uma poesia de Simônides para fazer uma análise. A poesia é essa aqui. Realmente, para um homem tornar-se bom verdadeiramente é difícil. Nas mãos, pés e inteligência com solidez, constituído impecavelmente. Tampouco soam verdadeiras as palavras de Pítaco, ainda que sábio tenha sido ele. Difícil, declarou ele, é ser bom. E aí o Protágoras pergunta se o Sócrates concorda com essa poesia de Simônides. Sócrates diz que sim, e Protágoras fala, bom, você acabou de concordar com um poeta que se contradiz, pois ele diz que é difícil tornar-se bom, e logo em seguida ele critica Pítaco por ter dito mesmo, né, que é difícil ser bom. E aí Sócrates faz algo inusitado. Ele busca ganhar tempo para poder pensar numa resposta. E para isso ele começa a conversar com Pródico, dizendo que Simônides era conterrâneo dele, né, ali da terra da Lacedemônia, né, dos espartanos ali, né. E Sócrates daí fala o seguinte, que há uma diferença entre o desejo e o querer, e entre o tornar-se e o ser, né? Que há uma diferença entre é difícil tornar-se bom e difícil ser bom, né?
que é essa crítica de Simônides a Pítaco. E aí o Protágoras rebate, né? Ele diz assim, ó, tua correção contém um erro maior do que aquilo que corrige, né? E Sócrates brinca, né? Bom, então seria um tipo ridículo de médico que fazer o tratamento da doença acaba por agravá-la, né? Protágoras responde, né? A crítica de Simônides a Pítaco é uma crítica absurda, porque todos concordam que é muito mais difícil ser bom do que tornar-se bom. E aí Sócrates volta ali a falar com o Pródico, né? Fala que talvez a palavra difícil ali não tenha o mesmo sentido lá na Lacedemônia, né? Assim como quando a gente usa a palavra espanto, né? Quando a gente usa a palavra espanto diante dos deuses, essa palavra tem um sentido positivo e está engrandecendo, enaltecendo os deuses. E quando a gente fala de uma espantosa doença, ela tem uma palavra, essa palavra tem um sentido negativo, no sentido aí de intensificar o quão horrível é aquela doença, né? E talvez então Simônides tenha criticado Pítaco, né, ao falar que difícil é ser bom, no sentido de que é mal ser bom, né? E Protágoras fala, não, Pítaco usou a palavra como qualquer um entende, né? Difícil no sentido de que requer um esforço. E Sócrates fala, bom, eu penso mesmo, né? E quando eu investigava o sentido da palavra difícil junto com Pródico, estava ali gracejando, né? Mas é que a crítica de Simônides permanece com sentido, porque ser bom implica um estado permanente, e somente é bom os deuses. É um privilégio dos deuses permanecer bom sempre, né? Ao homem só é possível tornar-se bom, e isso é difícil. Agora, ser bom é impossível ao homem, né? Então, o homem mau, ele não cai, né? Ele não muda. Agora, o homem bom, ele cai, e o melhor é aquele que permanece bom por mais tempo. Ele diz também que a Lacedemônia, apesar de ser conhecida por suas atividades físicas e militares, ela é dominada pelo conhecimento e sabedoria, que os lacedemônios eles ouvem bastante e quando falam são precisos, apesar de breves no que falam, e que é deles frases como conhece-te a ti mesmo, né, que comumente é atribuída a Sócrates, e que Simônides tentou então fazer fama sobre a frase de Pítaco, né, é difícil ser bom. Aí Hípias fala que foi uma boa análise do poema. E aí Sócrates fala assim, mas vamos deixar de lado essa questão da poesia, porque isso é mais próprio a festas com vinho, né, com bebedeira, porque as poesias elas têm aí, cada um tira uma opinião diferente delas, né. Eu quero investigar com você uma outra questão a respeito da virtude. Sócrates até joga uma ironia, né. Protágoras, vamos juntos examinar a virtude, você que é bom e capaz de tornar outros bons, né, e se autoproclama mestre da virtude, né? E, inclusive a ponto de exigir dinheiro pelos seus ensinamentos, né? Ele fala assim que a virtude é constituída por partes, né? A sabedoria, a moderação, a coragem, a justiça, a religiosidade, né? Ele pergunta se são 5 nomes para a mesma coisa, né? Ou se há algo subjacente comum a todas elas, e se cada uma tem uma função própria. Aí Sócrates fala, né? Você respondeu que as coisas são distintas, né? Que cada uma tem uma função própria, né? Mas são elas semelhantes entre si? E aí Protágoras fala, né? 4 mantêm uma paridade, né? Mas a coragem difere das demais, pois eu já vi pessoas injustas, irreligiosas, dissolutas e ignorantes, todavia corajosas, né? E aí Sócrates passa a tentar provar que a coragem é semelhante às demais partes da virtude e não pode ser encontrada dissociada delas, né? Sócrates fala assim, os corajosos, você acha que eles também seriam resolutos, né? Decididos, né? Firmes nos seus desígnios, né? Pronto para a ação? Protágoras diz que sim, né? Daí ele fala assim, quando alguém mergulha resolutamente num poço, quem faz isso, né? Os mergulhadores, né? E no trato de cavalos, né? É resoluto quem é cavaleiro ou quem não é? Os cavaleiros. E aí Sócrates fala, né? Bom, então é resoluto quem tem conhecimento. Mas daí ele fala assim, porém você falou que tem gente que é resoluta e sem conhecimento. Mas você classifica mesmo essas pessoas de corajosas, né? Daí ele fala não, né? Porque senão a coragem seria desprezível, né?
Ele fala assim, não, mas você me perguntou se os corajosos são resolutos. Eu respondi que sim. Mas você não me perguntou se os resolutos são corajosos, né? Porque senão eu teria respondido que nem todos. Mas da maneira que você fala, né, que a sabedoria é o mesmo que a coragem, eu também poderia dizer que a sabedoria é o mesmo que a força, pois aqueles que sabem lutar são poderosos. Contudo, se quer, igualo a força ao poder, porque o poder deriva do conhecimento, ou da loucura, ou de princípios volitivos e passionais, ao passo que a força deriva da natureza. Aí Sócrates volta a perguntar, né? Se diria que algumas pessoas vivem bem e outras vivem mal? Vive bem alguém em meio à tristeza e a sofrimento? Se o indivíduo concluísse a vida após ter vivido prazerosamente, teria vivido bem? Classifica algumas coisas prazerosas de más e outras coisas dolorosas de boa? Daí Sócrates refaz a pergunta, né? Tirando os efeitos, as coisas em si mesmas, é certo dizer que as coisas boas são prazerosas e as coisas más dolorosas? O Protágoras ele fala assim, você está me perguntando a respeito da identidade, né, entre o prazer e o bom, né? E aí Sócrates fala assim, olha, o conhecimento não encerra a força, né? As pessoas pensam que são governadas pelo conhecimento, mas o são pelo prazer, pela paixão, dor, amor e medo, né? Concorda ou o conhecimento governa? Protágoras fala, para mim, né, é vergonhoso afirmar que o conhecimento não é das coisas mais poderosas, né? Mas daí Sócrates fala, mas as pessoas sustentam que os indivíduos, mesmo conhecendo o que é melhor e estando capazes de realizá-lo, fazem outras coisas, né? E quando indaguei por quê, respondem que agem pelo prazer ou pela dor. Isso é um dito errôneo das pessoas, né? Diz o Protágoras. E aí Sócrates fala, o que é ser vencido pelo prazer, né, a ponto de renunciar à razão, né? E Protágoras fala, por que dá importância para essas opiniões vazias do povo, né? E Sócrates fala, é para a gente descobrir a relação, né, entre a coragem e as demais partes da virtude. E aí Sócrates fala, quando a pessoa é subjugada pelo prazer do alimento, da bebida, do sexo, e realizando, embora ciente de que será ruinoso, né, elas são ruinosas pelo prazer imediato ou pelos efeitos de doença, de pobreza, né, que advém. As pessoas dizem que é por causa dos efeitos, né? E por outro lado, né, há boas coisas que são dolorosas, como a ginástica, o serviço militar e o tratamento médico, que embora sejam imediatamente dolorosos, vão aí trazer um efeito de saúde e de prazer. Sócrates fala, né, o gozo nos priva de prazeres maiores e conduz a maiores dores. E sofrer dor é um bem, quando nos livra de dores maiores e nos conduz a prazeres maiores. Não é fácil demonstrar o que chamas ser vencido pelo prazer. Seria absurdo se alguém, ciente do que é mal, fizesse mesmo assim impulsionado pelo prazer, ou, ciente do que é o bem, o recusasse, dominado pelo prazer. Seria como dizer que alguém faz o que é mal, dominado pelo bem. E aí Sócrates resolve simplificar, né? Para não ficar essa coisa de ter um bem menor seguido do efeito de um mal maior, e de um mal menor seguido do efeito de um bem menor, ele resolve simplesmente chamar as coisas de prazerosas em si, né, e dolorosas em si, levando em consideração todo esse cálculo, né. Daí ele fala, olha, se fosse para colocar numa balança o prazer e a dor, as pessoas com certeza sempre iam escolher pelo prazer. E por que então às vezes elas fazem a escolha errada, né? É por ignorância. Daí Sócrates procura explicar isso da seguinte maneira. Acontece que para a visão, coisas de um mesmo tamanho parecem maior quando próximas e menor quando distantes. Sons de uma mesma intensidade parecem mais altos quando próximos e baixos quando distantes, né? Se nosso bem-estar dependesse de escolher coisas grandes, dependeria da arte da medição ou do poder do que aparece, né? Este nos confunde, já a arte da medição seria um estudo do excesso, da deficiência e da igualdade. O conhecimento prevalece sobre o prazer. É por falta de conhecimento que são vencidos, porque erram na eleição do bem e do mal. Porque são enganados, ao invés de usar a arte da medição, acabam sendo enganados usando a arte do que aparece. E ainda diz, se não for por falta de conhecimento,
que eles são vencidos pelo prazer, de que adianta Protágoras, Pródico e Hípias para ensinar a virtude? Sócrates fala, né? As ações que visam a isenção da dor e que visam a obtenção do prazer são nobres. A atividade nobre é benéfica, portanto, agirá para buscar o melhor, e ceder a si mesmo é ignorância, enquanto controlar a si mesmo é sabedoria. A ignorância é uma falsa opinião. Ninguém busca voluntariamente o mal, é contra a natureza humana, e entre dois males sempre escolhe o menor. Daí ele fala, né? Então que Protágoras defenda o que disse a respeito das 5 partes da virtude, não no tocante a que cada uma tem uma função, mas que 4 apresentam semelhança entre si, mas que a coragem não. Pois disse que a coragem é estar pronto para a ação. Qual ação? A mesma dos covardes? Né? Os covardes buscam o menor risco. Ele fala que os corajosos vão à guerra, e que isso é nobre. E que se eles têm medo, o medo dos corajosos também é nobre. Porque eles sabem eleger o que se deve temer. Enquanto aqueles que são prontos para a ação, mas são covardes e carecem do conhecimento do que se deve fazer e do que se devem temer, o caráter resoluto de suas ações é antes dado pela ignorância do que se deve temer. E aí Sócrates fala, Protágoras, ainda pensas que há ignorantes corajosos? E Protágoras responde, penso que você só quer ganhar essa discussão. E Sócrates responde, né, a minha única razão que me anima é investigar a virtude. A discussão voltou contra nós, em escárnio, né? Eu mudei de opinião e vi que a virtude pode ser ensinada. E tu, que sustenta que a virtude pode ser diferente do conhecimento, qual seria a razão de ser se ela assim o fosse e não pudesse ser ensinada? Bom, gente, o texto é longo. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Obrigado, um abraço, até a próxima e tchau!